10, crianças na cozinha. Então, aqui a Folhinha, né, esse suplemento da Folhinha trouxe o novo programa, né, que teve estreia no Gloob, né? O nome desse programa é Tem Crianças na Cozinha e teve a data de estreia desse programa foi dia 15 de abril de 2013, né? Então eles estavam fazendo uma propaganda, né, para chamar a atenção das crianças para ir assistir, né, esse novo programa. Que até mesmo esse programa foi apresentado por crianças, né? Com as mesmas idades, né? Então tinha o Edu de 10, a Luísa de 15 e o Luíde de 9. Cada um tinha sua função, né? A Luísa ficava com a função de adulto, né? Então ela que mexia com fogo, coisa perigosa era ela, né? O Edu e o Luíde ficava com as partes que era de criança. Então cada receita eles colocavam uma roupa, aí cada receita, né, gente, eles mostravam da onde vinha aquela receita, aquele produto que eles iam usar, né? E isso que chamou muito a atenção das crianças, porque tinham crianças que pensavam, né? O diretor falou que tinha crianças que pensavam que os alimentos vinham de um saco, de uma lata, e não era assim. Né? Então ali eles conseguiram apresentar de onde vinham os produtos, né? E teve uma grande repercussão, né? Esse programa na época, isso mesmo. Prática, né? Vimos os parágrafos, né? Então vamos lá. Ao iniciar no parágrafo, o recuo, isso mesmo, de 2 dedinhos entre a margem e a linha, isso mesmo, né? Ao iniciar um parágrafo, né? Devo usar a letra maiúscula, isso mesmo, né? Outra coisa também importante, vocês aprenderam, né, estruturar um texto, né? Aprendemos que todo texto tem começo, meio e fim. Então, Caderno Ângulo trouxe pra gente um exemplo, né? Primeiro parágrafo, início. Segundo parágrafo, meio do texto, né? E o último parágrafo, o final desse texto, né? Não posso também esquecer da pontuação, isso mesmo, né, gente? E outra coisa, né, gente? Vocês estão de parabéns, tá? Pelas produções de texto que vocês estão me mandando. Estou gostando muito, tá bom? Continue assim se dedicando. E foi isso que trabalhamos, né, no módulo 10. Módulo 11, 3 tirinhas, 3 autores, né? Então aqui conhecemos as tirinhas do Laerte, do Adão e do Pedro, né? Então, a tirinha do Laerte foi as andorinhas, né? Que as andorinhas, uma escreveu o seu próprio nome na outra, né? E aí houve uma confusão. Aí depois elas escreveram andorinhas, né? No elefante, aí depois perguntou 3 andorinhas, né? E por último, elas fizeram chuvisco, né, no céu e começou a chover, não foi? A tirinha do Adão eram 2 lâmpadas apaixonadas. Que lindo, não foi? E o do Pedro foi reações de Eric. O Eric não tinha reação para nada, não é, gente, né? Ele só tinha reação para uma coisa, isso mesmo, para o rock. Ele amava o rock, isso mesmo. E depois vocês escolheram, né? Qual tirinha vocês mais gostaram dos 3, né? Depois vocês escreveram e desenharam também, né? O que fascina vocês, não foi? Geografia, né? Então, nesse módulo, vimos palavras, né? Escritas com M antes de P e B, né? E N antes das demais consoantes, isso mesmo, né? Depois, né? Palavras escritas, né? Com S com som de Z, né? Aí relembramos a regrinha. Qual que é a regrinha? O S tem o som de Z quando está entre 2 vogais, isso mesmo. Lembrar, né, o uso do S dobrado, do C ou do cedilha, que ele tem o som de C. Então vamos lá. S tem o som de C quando está no início da palavra, tá bom? O S dobrado quando está no meio da palavra entre 2 vogais, tá? O C, né? Quando está no início ou no meio da palavra, tá bom? Tá bom? E ele vem acompanhado das vogais E e I, tá? E o cedilha, quando ele está no meio ou no final da palavra e ele vem acompanhado, tá bom? Das vogais A, O e U. E foi isso que trabalhamos, tá bom? No módulo 11.
12. Uma história intrigante. Gente, que história foi essa, né? As aranhas de Marte, né? Então foi intrigante mesmo, né? Porque a gente não sabe, nós ficamos curiosos para saber, né? Se Bernardo, né, realmente viveu tudo isso ou foi apenas um sonho, né? Já que quando ele acordou meio atordoado, né? E mesmo assim ele continuou com o fiozinho, né, no dedo, né? Então por isso que ficamos curiosos para saber se aconteceu mesmo ou não. Ortografia e gramática, vamos lá? Então, nesse módulo, vimos o quê, né? Que G é acompanhado das vogais E e I, então ele fica com som de G e G, certo? E G, para ter o som de G, né? Então, depois da letra G, acrescentamos a vogal U, né? E ele vem acompanhado das vogais E e I, então ele fica com som de G e G, tá bom? Devemos usar, né? O R dobrado ou o S dobrado. Isso mesmo, né? Quando está entre duas vogais, tá? E quando, né? Antes, né, das letras S ou R, né? Vem a letra N, usamos apenas um S ou um R, tá bom? Então, foi isso, né, que vimos, né, que trabalhamos no caderno ângulo 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar lá no chat ou daqui a pouquinho na nossa aula online, tá bom? Eu tiro as dúvidas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau!